A nossa próxima convidada de hoje é a Lala de Henzelin, com a pronúncia abrasileirada como ela prefere. Uma das primeiras da economia criativa no Brasil. Reconhecida internacionalmente, trabalha em 4 continentes, graças à rara combinação de desenvolvimento sustentável por meio da economia criativa e de processos colaborativos em rede. Vamos então assistir a palestra da Lala sobre economia criativa e colaborativa, oportunidades para a gestão inovadora de territórios. Bom dia, um prazer enorme estar de novo aqui, fiquei muito honrada de participar de mais um Inova Day. E queria dizer para vocês relaxarem, porque a quantidade de informação é muito grande, tranquilo, porque o inconsciente é mais inteligente que o consciente, então não vai dar para entrar tudo, mas tudo bem, porque aos poucos vai vindo. E também porque vocês têm esse maravilhoso processo que fica tudo lá, dá para rever. Para dar para entender de onde vem essa visão, eu preciso contar um pouco a trajetória. A ideia da síntese e de buscar ciclos vem de biologia e história aqui, vizinhos. Eu venho do setor cultural, então, sempre trabalhando com a questão da mudança cultural, de como é que a gente muda a mentalidade. Trabalhei em corporações e pude ver como, dentro das corporações, a questão cultural, às vezes, estava até mais forte do que no próprio setor da cultura, e depois de ver como era fazer muito com muito, fui para o terceiro setor. E no terceiro setor eu notei algo que já vinha reforçando toda a experiência anterior, que aquilo que funcionava porque era multidimensional, não era só social, só educativo, só cultural, só empreendedor, mas era tudo junto. Aí veio um período que segue, trabalhando com governos locais e com o Sistema S, Sebrae e tal. Até é muito divertido ver que o trabalho, no começo, chamava Santo de Casa Faz Milagre. Porque a gente chegava nos territórios e aí dizia, o que tem de bacana aqui? A resposta sempre era nada. Eu falei, como assim? Então, a gente tinha que treinar lentes de enxergar santos de casa, porque estavam todos invisíveis. Aliás, parabéns pelo prêmio, porque é muito legal conhecer coisas tão lindas quanto as que vocês estão fazendo. Depois veio a fase da ONU, porque foi o momento em que a economia criativa entra no sistema ONU, e eu tive o privilégio de fazer parte do processo de inserção nas várias agências. E como eu vinha dessa trajetória muito diversa e de um enfoque super voltado para sustentabilidade, desenvolvimento territorial, inovação, eu sou futurista, esqueci de falar, desde a metade dos anos 90, eu comecei a perceber que precisava outros olhares, e que o olhar nosso do Sul, da América Latina, sobretudo, era muito importante, porque ele é muito diferente. Não é tanto o foco no empreendedor, na questão neoliberal do mercado e tal, mas é mais de tentar resolver o que precisa ser resolvido. E aí eu fui desenvolvendo essas ferramentas. Uma delas foi o movimento Crie Futuros, porque pensar diferente é uma coisa que a gente precisa treinar, como tudo mais na vida. Então, o Crie Futuros é todo um exercício de pensar como é que a gente faz essa passagem que o Silvio falou no começo, de mudança de modelo, porque do mesmo jeito não dá, então precisa ser outro. A gente precisa ampliar possibilidades, sair do jeito de pensar os futuros prováveis e no caminho dos possíveis e desejáveis, né? E o Crie Futuros é um movimento que foi para 8 países, com apoio da cooperação espanhola. Então, eu sou nutrida a desejos de futuros. Eu fiz processos e escutei desejos de futuro de umas 3.000 pessoas em vários países. Isso tem um pouco na Wiki. E, finalmente, o que fecha isso tudo é a ideia da sustentabilidade, que só é possível, no meu ponto de vista, e de mais uma galera, junto com as tecnologias digitais, com a sociedade em rede. Em síntese, então, eu sou sintetista, que eu busco criar ferramentas muito simples e trabalhar com os comos, porque muitas vezes os ok's a gente já sabe, mas o como é que é a questão. Então, nós vamos falar de uns comos. O primeiro dos comos, o Silvio já citou,
que foi a questão de perceber essa necessidade de sair de uma possibilidade, por trabalhar, sobretudo, com recursos materiais, com formas de gestão mais centralizadas, etc., a nossa capacidade de resposta é linear. Mas os desafios do mundo atual são exponenciais. E aí, como faz? Não dá. Tem uma distância aqui que nós temos que cobrir. Então, seria um pouco como aonde está o Wall-E? A gente teria que saber aonde está o exponencial, que é que tem uma dinâmica que não vai linearmente 1 mais 1 mais 1, mas que vai multiplicando. E esse exponencial ele é possível graças à rede. Porque, através das tecnologias e das possibilidades de fazer coisas em redes, a gente consegue fazer essa ponte. E é isso que nós vamos ver. É isso que fez com que mapear o DNA, por exemplo, caísse enormemente de custo e de tempo, porque, em vez de ter só o mega cientista no mega equipamento, mega laboratório, você tem um monte de gente em vários lugares do mundo fazendo um pouquinho. É isso que faz um exemplo que acho que muitos de nós já usaram, que é o Airbnb, que é o maior hotel do mundo, que fez o quê? Não construiu nada novo, simplesmente criou um processo para usar o que já tem. Então, é um serviço de oferta de quartos ou espaços que já existem, da casa das pessoas, ou de espaços livres e tal. E que aí você cria um processo para fazer isso usando as redes sociais como elemento. Então, esse tipo de otimização, de ver o que é que tem e como é que a gente pode usar melhor, é uma chave. E esse exponencial, a gente percebe que ele existe se a gente desenvolver lentes de perceber outras formas de fazer e outras prioridades. Era engraçado, Cris, quando você citava os convênios, a maioria era tudo de infraestrutura. Não sei se era uma sensação, mas a gente tem aí um enfoque muito grande no tangível, em coisa, em infraestrutura, em dinheiro, em terra, ouro, petróleo, etc. Quando o que faz a diferença, você mesmo falou, é ter o, quem sabe, é o conhecimento. Então, essa passagem do linear para o exponencial, ela é possível quando a gente vai saindo do foco só no tangível, material, porque o que é material se consome com o uso. Como se consome? O modelo é de competição, porque se tem uma maçã e nós vamos comer a maçã, acabou a maçã, vamos brigar por ela. E porque o que é material cresce linearmente, de um por um. Uma maçã, mais uma maçã, um predinho, mais um predinho. E aí a própria definição da economia é a gestão dos recursos escassos. Mas tudo aquilo que tem uma característica intangível, a economia criativa, os processos colaborativos, a rede, as tecnologias, etc., isso é infinito. Não se consome com o uso, mas se multiplica. É outra dinâmica incrível. A maçã comeu, acabou. O conhecimento compartilhou, tem mais. E isso, então, pode permitir um outro tipo de organização, que é essa que é a organização de futuro, que é por colaboração, como a gente viu quando você estava contando o caso da feira, que só através de uma criação de uma rede você conseguiu fazer isso. Porque aí a gente tem possibilidade de realmente exponenciar e de ter uma economia da abundância. Isso faz com que a gente dá para avançar bem, porque é como se a gente passasse a ter duas pernas. No momento, a gente sabe bem trabalhar com a perna do tangível, centralizado, linear. Tem coisas que são melhores fazer assim, e vai continuar sendo. Mas a gente pode adquirir a outra perna, que é a perna do exponencial, do distribuído e tal, porque eles têm características diferentes. Um tem o foco em intangíveis, a economia tradicional. O outro, o foco é em intangíveis, economia criativa. E, para vocês terem uma ideia, um emprego, um dado muito antigo, mas que eu continuo usando porque a comparação é incrível, um dado de 2000. Um emprego na indústria petroquímica, $1 milhão. Em automobilística, $200 mil. Em artesanato, $75. Mas a gente continua não tendo prioridade para aquilo que é intangível. Modelo organizacional centralizado, no outro, distribuído, direto entre as pessoas.
Exemplo, a Wikipédia, né? Não seria possível fazer a Wikipédia de forma centralizada. Só é possível porque cada um faz um pedacinho. Burocracia, controle. Eu tenho um respeito absoluto por vocês. Eu não conseguiria lidar com a 866 nem um dia da minha vida. Nenhum dia. Eu acho até que a gente vai fazer um Avast para acabar logo com isso, porque ela complica muito e não resolve tanto. No outro, a gente vai ver exemplos que são impressionantes de tudo que dá quando tudo é feito através de relações de confiança. É a maior economia de recursos de todo tipo que existe. Uma é de mídia e consumo de massa, uma é mídia e consumo autoral, o público é mais passivo, no outro o público é participativo e coautor, e todo o processo que a Fundap está fazendo de trabalho em rede, de abrir os dados para gerar novos empreendimentos, é super interessante. E uma é unidimensional e o outro é multidimensional. Não tanto quantitativo, mas mais qualitativo e multimoedas. Então, vamos ver um pouquinho como é que é isso. Primeira coisa que a gente precisa para conseguir trabalhar com o intangível... Aliás, me permite uma coisa? Eu sei que o nosso tempo é escasso, mas, por falar em trabalhar com o intangível, é muita informação. Vamos levantar um pouquinho? Só para ver que eu estou vendo que vocês estão, assim, massacrados de tanta informação. Eu falei, acho que precisa abrir um espacinho. Uma das coisas um intangível muito precioso que a gente tem no Brasil é a possibilidade do toque. E o toque também é compreensão, né? Que a gente diz, pô, se toca. Então, vira para quem está do seu lado e dá uns tapinhas nas costas. Faz uma fila, assim, ó. Faz uma fila, um batendo nas costas do outro para acordar, para abrir espacinho. Não, de massagem, assim, ó. Ok. Agora, sacode um pouquinho. Dá uma espreguiçadinha, assim. Ok. Aí, ok. Acho que podemos seguir melhor. Porque eu olhei e estava uma cara de, meu Deus, quanta coisa para uma cabeça só. Agora deu para... Né, sacode e vai abrindo espaço. Bom, eu estava falando que uma das chaves principais para a gente conseguir aproveitar toda a possibilidade exponencial daquilo que é intangível é enxergar o intangível. Mas o intangível, como diz o nome, a gente não pega, é muito difícil de enxergar. E, em geral, a gente sempre presta atenção na parte tangível, na parte hardware, estrutural. E a gente precisa aprender a sempre ver a contrapartida, ver o outro lado, porque são como se fossem duas dimensões da mesma coisa. Então, por exemplo, compartilho com vocês eu tive a oportunidade de trabalhar na China algumas vezes, e isso é uma tela de uma assessora do governo chinês, onde ela mostra que, para o governo chinês, eles consideram que o poder é uma combinação de dois poderes, o hard, dos tangíveis, a estrutura, recursos materiais, infraestrutura, base industrial, etc., mas a chave está no poder soft, que é da função. Então, que não é só capital financeiro, mas são vários tipos de capital, social, humano, cultural, a capacidade de inovação, de gestão, de tecnologias de comercialização, conhecimento, etc., mas, sobretudo, de preparação de ambiente de inovação. E o resultado, nós vemos qual que é, né? Então, a questão é sempre a gente enxergar os dois lados. A gente produz, mas não tem como distribuir. Se não tem como distribuir e tornar visível, não funciona. A tua feira faz 600% de crescimento. Por quê? Porque você cria uma forma de tornar visível e de distribuir aquilo que se produzia. Cidades. A gente tem um foco em cidades feitas para o espaço, para as coisas. E aí, isso aqui é parte de um projeto de um grupo que trabalha com lixo, o Basurama, e eles fizeram uma viagem pela Espanha que dá para entender rapidinho de onde veio a crise, só mapeando o que eles chamam de resíduos urbanos sólidos, que são mega infraestruturas que nunca foram usadas. Foram feitos, tem, por exemplo, eu não lembro o número exato, mas é uma quantidade absurda de aeroportos feitos na Espanha que nunca foram usados.
nunca abriu. Assim como empreendimentos imobiliários imensos, totalmente abandonados. Em compensação, a gente vê que quando a coisa é pensada para as pessoas, aí muda tudo. Aí Medellín, em menos de 15 anos, de cidade mais violenta, a cidade mais inovadora do mundo, 40% do orçamento municipal em educação e cultura. 40%. A gente morre de inveja, né? Aí tem o prefeito e tem uma co-prefeita. Ela não é vice, ela é co, que é a secretária de Educação e Cultura. E o processo de planejamento urbano é feito por esse mecanismo de urbanismo cívico-pedagógico. Você não começa a construir uma infraestrutura para depois ver que software vai rodar lá dentro. Você faz o contrário. Você vai para o território e diz, território, o que está precisando? O que você quer? O que você sugere? O que não sei o quê? E aí, a partir disso, faz. Bom, a partir desses nossos dois eixos, tangível e intangível, a gente vê 4 pontos. É como uma bússola, né? Não é assim? A gente tem latitude, longitude e os 4 pontos cardeais? Porque, da mesma maneira, esses 2 eixos dão para a gente uma visão sistêmica das 4 dimensões da vida. Essas 4 dimensões, elas estão... Opa, a minha animação foi muito rápida aí. Elas estão no tripé da sustentabilidade que apareceu e desapareceu rapidinho aí. Só que esse tripé da sustentabilidade, ele tem 2 pegadinhas tremendas. Primeira pegadinha. Conhece alguma bússola que tem... Eu, de tanto espanhol, estou brújula. Bússola que tenha 3 pernas? 3 fases da Lua, 3 estações do ano, está faltando um pedaço. E o pedaço justamente que é a raiz, que é a base. Conhece algo que funciona sem software? Cadê a inteligência, a motivação, a criatividade, a linguagem, os valores humanos? Aquilo que motiva a tua equipe a trabalhar é algo que está dentro de cada um. E isso está onde? Está faltando a parte software, está faltando a dimensão cultural. E ela é a chave. Sem ela, vamos até a página 2 e parou. Segunda pegadinha grave. A gente chama uma dimensão de econômico. Se uma dimensão é econômico, significa que as outras 3 não. Não tem valor. Não tem valor tudo da natureza, não tem valor as instituições, não tem valor o conhecimento, nada disso tem valor. Uau! Então, talvez fosse mais legal a gente chamar isso de financeiro. É uma das dimensões. E a economia seria tudo. Seria o fluxo de recursos das 4 dimensões, porque tudo é valor, recurso e resultado. E a gente trabalha com essa ideia, que a gente está chamando de prosperidade 4D, que é de considerar 4 dimensões, essas 3 da sustentabilidade, mais a 4ª, que já os setores mais modernos dentro de sustentabilidade consideram, e que a ideia é otimizar e gerar fluxos nas 4. Na ambiental, não é só a natureza, é o ambiente tecnológico. No financeiro, não é só o monetário, é também o solidário, o tempo. E a cultural e a social. E aí, a gente brinca dizendo que enxergar em 4D... Sabe quando a gente vai no cinema, que tem as 3Ds, que faz quando você põe o óculos? Quando a gente enxerga em 4Ds as coisas, é muito interessante, porque você, em cada coisa, vai tentando ver como é que estão essas dinâmicas. E aí dá para ver que funciona. Quando você ia explicando o teu projeto, eu ia botando ele nas 4Ds e falando, nossa, está tudo aí, por isso que ele funciona. Tem as 4 dimensões. E, com isso, a gente percebeu que existe uma espécie de ciclo exponencial, que as coisas que funcionam, e eu tive esse privilégio de ter um percurso que vai desde trabalhar com grupos locais pequenininhos até formular políticas nacionais como Moçambique, Cabo Verde, e tal, que o que funciona tem uma espécie de ciclo. Esse ciclo, a gente chamou de ciclo exponencial da abundância para ser inspirador, para dar aquele ânimo, de, opa, e porque ele é mesmo exponencial e abundante. A primeira coisa, a base, é pensar que a primeira coisa que a gente tem como matéria-prima muito importante é o intangível.
o conhecimento, a cultura, a criatividade, etc. E essa mudança de sair de uma centralidade do material para uma centralidade do que é imaterial é uma das coisas que é muito forte no futuro. Já no presente, mas no futuro cada vez mais. Agora, sempre teve cultura, conhecimento, criatividade e tal. Por que que agora isto vai ser o elemento central? Porque não adianta nada você ter uma mina de ouro ou um poço de petróleo invisível. Precisa estar visível, acessível e ter um processo. Sem Petrobras, o petróleo, nada. Quem é a Petrobras dos intangíveis? Quem que permite a gente trabalhar com isso tudo? As novas tecnologias. E o interessante é que, com as novas tecnologias, dá para ter outra relação com a infraestrutura, como nós vamos ver também. Quando você combina essas duas coisas, aí você tem o mais incrível, que é tudo que dá para fazer de forma distribuída, cada um fazendo um pedacinho. Já falei do exemplo da Wikipédia. Aí a gente olha essas três coisas e fala, nossa, são três infinitos. Os três têm dinâmicas exponenciais. Os três têm potencialidades incríveis. Seremos felizes, vai dar tudo certo. Só tem um pequeno problema. Tudo isso está invisível. O Airbnb, por exemplo, que a gente mostrou, o maior hotel do mundo, não entra no PIB. Porque não tem como medir o intangível, o colaborativo, o compartilhado, essas coisas não são mensuráveis. Então, a gente está preso dentro de uma ótica que não funciona, e todo mundo sabe disso, que é de atribuir valor exclusivamente através do quantitativo, monetário, numérico e consumo, que é o PIB. Então, se a gente não tem outras métricas, a gente não consegue avançar, porque tudo aquilo que importa está invisível para as nossas métricas atuais. Então, você não consegue ficar ali preso a ter que fornecer metros cúbicos de cimento e não conhecimento, porque o metros cúbicos de cimento é tangível, mensurável. Então, entrando um pouquinho dentro de cada um, a economia, e a gente vai ver que foi a outra coisa que eu percebi com os óculos 4D, que cada uma dessas forças de futuro exponenciais, elas equivalem a um tipo de economia que está sendo economia das novas economias com quem a gente trabalha agora. Então, a primeira é a economia criativa, que tem matéria-prima, os intangíveis. Para entender um pouquinho, ela se organiza assim. A gente tem uma primeira bolinha, que é das artes. Depois, além das artes, vem tudo que produz conteúdo, cinema, audiovisual, publicações. Os serviços criativos, moda, design, arquitetura, publicidade. Esses dois juntos compõem os 11 ou 13 setores da indústria criativa. Tem muita gente que chama esses 11 ou 13 setores também de economia criativa. Eu acho isso muito confuso, porque fica uma coisa que tem dois nomes. Você chama os setores criativos, tanto como indústria criativa, como economia criativa. E tem algo que não tem nome, que a gente já vai ver o que é. Isso se ampliou para uma visão no território, porque está ficando, já é claro, cada vez mais, que visão setorial não dá conta do recado, que é no território e no local que as coisas se resolvem mesmo. E aí tem uma bolona, que é essa bolona que eu chamo economia criativa, que é todo tipo de valor gerado a partir de intangíveis. E isso tem a ver com qualquer tipo de empreendimento. Você imagina o quanto otimizou de recursos para o teu município ter criado um processo, conhecimento, você não está trabalhando com nada tangível ali, a secretaria é intangível total, mas os resultados dela são exponencialmente tangíveis. Isto, tua secretaria seria economia criativa. A base dela, a matéria-prima, é conhecimento. E aí, a economia criativa, uma vez eu estava falando, eu sempre falo desse exemplo, porque ele é muito engraçado, uma pessoa levantou indignada e falou, calma, porque então tudo é economia criativa. Ovo é economia criativa? Aí eu falei, não, mas o ovo da galinha feliz, sim. E aí, uma vez estava falando no Ceará e me presentearam o queijo da vaca feliz.
E aí a gente olha e fala, e cadê a cultura? A cultura é tudo. A cultura é o padrão, é o sistema operacional. E essa é a nossa grande chave, porque a gente tem uma possibilidade realmente extraordinária de fazer coisas, mas ela implica numa mudança de sistema operacional, de mudar o chip para trabalhar de outras maneiras. Um exemplo de indústria criativa, de trabalhar a partir de outros diferenciais, que eu adoro, que é do Paraná. O Paraná criou um processo de criar diferenciais para os seus 500 e tantos municípios. Um deles é pela gastronomia, Campo Mourão. A gastronomia de lá é o carneiro no buraco, buracão, fogo, carneiro cozinhando lá dentro por horas. Aí eles criaram toda uma espécie de carnaval, é um cortejo, assim, que começa narrando o momento em que o Prometeu rouba o fogo dos deuses e vai indo, 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 até chegar no carneiro do buraco. Uma coisa interessante para a gente saber dos intangíveis, eu dei aquele exemplo do custo-emprego. Se a gente estivesse no elevador com a Dilma, seria isso, Dilma, economia criativa, né? Recursos que se renovam e se multiplicam com o uso, os resultados financeiros, ambientais, sociais e culturais, nas 4 dimensões, então deveria ser prioridade estratégica e chave para a sustentabilidade. Essa mudança cultural a gente ainda não fez. O Equador é um país que tem um processo muito interessante, recomendo pesquisar, esse FLOC Society. FLOC é Free, Livre, Open Knowledge, porque uma das chaves para estudo é que o conhecimento seja livre. Então, isso aqui é interessante depois, se vocês puderem, passar por cada uma dessas coisas que a gente vai falar muito rapidamente. Cada uma dessas telinhas finais dá um bom dia de trabalho. Então, a primeira questão é mudar o sistema operacional para poder ver todas essas coisas que são do exponencial. Segunda coisa, economia criativa e colaborativa como prioridade. Depois, ter como causa e princípio compartilhar as causas como o maior ativo, porque quando você tem uma causa, todo o resto se ajeita. Eu vou daqui a pouco mostrar um exemplo que é impressionante. Ninguém faz nada que não acredita e que não deseja. Por isso que a gente trabalha até com futuros desejáveis. Porque quando você quer algo, você vai atrás. E se você não quer, não adianta. Então, eu sentia muito forte quando trabalhei nos países africanos, que não tem nada. Mas quando é para fazer os movimentos de libertação, aí tudo tem. Ou a gente, com a Copa, né? A gente queria fazer isso, né, desde maio, né? E teve que ir atrasando, porque com a Copa parou tudo. E, claro, o livre acesso a conhecimento. E, sobretudo, saber contar as histórias, porque aquilo... Não adianta ter coisas maravilhosas acontecendo se isso não está contado. Então, mais uma vez, parabéns pelo prêmio. E tomara que a gente, cada vez mais, consiga ter maneiras de tornar isso tudo muito acessível. Eu teria até um pedido a fazer. Uma das coisas que faz muita falta é uma espécie de banco de fundos, políticas, apoios, etc. Porque se sabe que existe muito recurso que está dito, precisa usar dinheiro nisso, mas ninguém nem sabe, então não se criam os processos. A gente não tem como saber. A sociedade civil é quem se organiza para fazer isso, mas a sociedade civil não consegue acesso a essa informação. Esse é um espaço para o empreendedor social. Eles são mais dinâmicos nisso. Pois é. Mas se o governo pudesse disponibilizar num único lugar que tem, como isso seria impressionantemente prático, porque economia criativa, todos os projetos territoriais, eles se adequam muitas vezes a políticas de juventude, de gestão de mananciais, de agricultura familiar orgânica, de cultura, de não sei o quê. Agora, cadê? Você teria que ser
um gênio para conseguir, em cada uma das áreas, descobrir aonde estão. Então, isso seria uma ferramenta extraordinária para ganhar essa exponencialidade. Bom, vamos para o segundo vetor. A segunda economia que tem aí a ver com a forma de trabalhar com a infraestrutura, e esta forma possível, graças às novas tecnologias, é a economia do compartilhar, sharing economy em inglês. As tecnologias são incríveis, né? E sem elas a gente não chega a nenhum lugar. O Edward estava dizendo que estavam pedindo na internet causo. Esse aqui é um causo divertido. Isso aqui é um lugarzinho de 4.000 habitantes no interior da Paraíba. O Batista e sua turma eram pedreiros, que, por diversão e prazer, faziam forró com humor. Aí um processo do Sebrae encontrou eles de trabalhar produtos a partir do produção associada ao turismo, encontrou esses caras e falou, gente, eles são incríveis, e é uma pena que eles estejam trabalhando de pedreiros. Aí eles fizeram um financiamento colaborativo com o Fox Studios, Salão Estilos, o Diego da Rua Nova, e tal, assim, que entraram cada um com R$50, ou algo assim, microfinanciamento. Eles fizeram DVDs caseiros e venderam 3.000 DVDs, né? A cidadezinha de 3.000 habitantes. Fizeram, não são iguais, né? Vocês veem que aí é o 3. E, com isso, se tornaram conhecidos e vivem disso. Possível graças às tecnologias. Mas eu queria focar na questão do compartilhar, porque isso realmente é uma chave. Eu fiz parte de um grupo que estava pensando a Rio +20, em 2010, e a gente falava de economia verde e não conseguia imaginar que a solução sustentável não ia ser economia verde, produzir de forma menos danosa. Ia ser economia do compartilhar, não produzir. Usar melhor o que tem. E é isso, você mapear tudo que já existe e criar processos para otimizar seu uso. Fico imaginando essa infraestrutura fabulosa que nós estamos, com o estúdio, com o auditório e tal. Será que ela tem horários ociosos? Será que esses horários poderiam ser fornecidos para tornar públicas mais coisas que seria legal tornar público? Esse é um exemplo de um site onde tem milhares de negócios a partir da economia do compartilhar, mas o que é mais interessante é ver o que está acontecendo nas cidades. A Coreia é muito avançada em termos de sustentabilidade. Eu fico até muito orgulhosa porque meu livrinho foi traduzido para o coreano. E eles têm a economia do compartilhar como prioridade na gestão municipal. Então, enquanto muitas cidades estão tornando ilegais, o Airbnb, por exemplo, é ilegal em muitos lugares. Eles estão estimulando isso. E, é claro, então falta estacionamento no centro da cidade. Aí você vai fazer uma licitação, 3 anos de buracão, um dinheirão, e aí depois já finalmente vai ter onde estacionar. O que eles fazem? Bom, tem gente que mora no centro e trabalha em outro lugar. Você mapeia as garagens e cria um acordo de uso dessas garagens, é onde ganha todo mundo. O Estado, que não tem que gastar um tempão e um dinheiro enorme, a pessoa que recebe para isso, para o uso da sua garagem, e o público. Então, eles criaram uma incubadora de negócios compartilhados para facilitar a administração pública, um selo de aprovação, etc. Eu esqueci de botar uma coisa muito legal. Se vocês procurarem numa revista online que chama Shareable de share, né, de compartilhar, que é bárbara, porque tem um monte de experiências bem interessantes, lá tem um guia feito por prefeitos dos Estados Unidos de Shareable Cities. Se botar Shareable Cities, dá para baixar o PDF, que é um guiazinho de como trabalhar com isso. Então, para reflexão, economia na questão da dimensão ambiental, de como usar melhor a infraestrutura. E que aí está relacionado com novas tecnologias e, a partir delas, a economia do compartilhar. Prioridade total são as tecnologias de informação e comunicação. Isso é claro. Se não tem isso, esquece.
Você não vai conseguir exponencial, não vai conseguir, o resultado vai ser muito pequenininho em geral. Quando tem, aí dá para ter menos tudo, dá para priorizar toda a forma de trabalho flexível, dá para otimizar qualquer tipo de recurso. A outra coisa é que ela permite mobilidade de tudo. Quem sabe a próxima etapa da tua feira seja um monte de pequenos carrinhos móveis, que podem estar em vários lugares. Isso é uma tendência. Temos aqui vizinho, né, o Food Park ali. Isso é uma tendência em geral. Então, antes a gente achava que era legal tirar os carrinhos da cidade. Agora está vendo que é o contrário. O negócio é melhorar os carrinhos. E ter carrinho que distribui tudo, que distribui conteúdo cultural, comida, produção orgânica, todas essas coisas. E, sobretudo, pensar nesses novos processos que possam criar aplicativos, digamos, como um processo mesmo, um empreendimento que mapeia e usa melhor os recursos já existentes. Imagina, por exemplo, tudo que daria para fazer com os auditórios de empresas que são subutilizados. Avenida Paulista, hora do almoço, aquele montão de gente sem ter o que fazer. Os auditórios das empresas vazios. Um monte, imagina tudo que dava para assim. Então, na hora do almoço, a gente vai ter aula. Eu vou dar aula. Me presta aí o auditório, porque nós vamos dar aulas uns para os outros do que sabemos. Tem infinitas coisas que seria possível fazer. E gerar esses tipos de processos mais compartilhados. Combinando esses dois, a gente tem o terceiro, que nós estamos na pré-história. E esse aí, realmente, repara que, à medida que a gente vai indo de um vetor para o outro, um exponencializa o outro. E esse aí tem uma capacidade exponencial incrível. Para dar uma ideia, sabe que essas letrinhas chatas que a gente põe quando precisa mostrar que não é um robô, chamam CAPTCHAs. Esse é o moço que criou elas. Ele é da Guatemala. E aí ele ficava muito triste, porque todo mundo odiava preencher as CAPTCHAs, ele inclusive. E era um desperdício de tempo, porque dá, por exemplo, 500 mil horas por dia preenchendo aquilo. Aí ele falou, será que não dá para fazer algo útil para o coletivo com isso? Aí ele falou, vamos digitalizar livros, porque existem um monte de livros que não estão digitalizados. Não estão... E aí, cada vez, então, que a gente está botando um CAPTCHA, aquelas 3 letrinhas são um pedaço de um livro que está sendo digitalizado. E isso dá 2 milhões de livros digitalizados por ano. Não é incrível? E permitiu a colaboração de 900 milhões de pessoas diferentes. O ecossistema, quem preenche CAPTCHAs no mundo são 900 milhões de pessoas. Antes, nunca era possível coordenar simultaneamente em alguma coisa mais do que 100 mil pessoas. Agora já tem como coordenar 900 milhões de pessoas. Aí ele foi pensar outra coisa e falou, putz, nessa mesma lógica, de pequenininho, 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 será que a gente conseguiria fazer algo maior? Aí ele falou, seria muito legal traduzir a internet. Porque tem, por exemplo, muito conteúdo em inglês, mas não tanto... E daí ele falou, mas traduzir a internet tem um problema. 1, pouca gente bilíngue. 2, por que as pessoas iam se meter a traduzir a internet? Aí ele criou um software, um programa que chama Duolingo, em que você aprende línguas traduzindo frases. Porque o sistema te dá o sentido de cada palavra, mas só a inteligência humana é capaz de juntar, de pegar os vários sentidos das palavras e traduzir a frase. E, com isso, dá, por exemplo, para traduzir, se tiver 100 mil usuários, dá para traduzir a Wikipédia em inglês para o espanhol, o que tem de conteúdo em inglês para o espanhol, em 5 semanas. E se tiver 1 milhão de usuários do Duolingo, em 80 horas. Incrível. Tem tecnologia colaborativa para resolver questões locais. O Oasis é um deles, é um empreendedor social. Teve um papel fundamental quando teve todo aquele desastre em Santa Catarina. E a questão toda é ver como é que a gente aproveita isso tudo, porque é uma grande tendência. A tendência que mais cresce é, talvez, de urbanismo colaborativo. Não sei que nome tem isso. Mas é ter o Estado como facilitador,
como aquele que articula, facilita acesso, chama os players, mas isso feito pelas comunidades locais, com inteligência especializada de alguns que sabem como trabalhar com isso, mas feitas pelo coletivo. Isso aqui é muito legal, é o blog do Cidade Democrática, eles fizeram esse mapeamento de iniciativas e mapearam o ecossistema da participação cidadã e as principais ações que eles fazem. E é incrível pensar tudo o que seria possível feito colaborativamente. Na época da Copa, eu fiz uma conta e pensei, o que daria para fazer com 2 horas de tempo vendo um jogo? 60% da população do Brasil vendo 2 horas de jogo. Dá 27.600 anos. Daria para fazer 2,4 Wikipédias com todas as línguas. Se a gente dissesse, todo mundo, 2 horas, vimos 2 horas de jogo, depois senta no computador e vai fazer verbete. Ou vai para a rua ou para algum lugar dar aula. Já era feriado, a gente podia ver o jogo, depois vai dar aula, 2 horas de jogo. Isso seria o equivalente a 303 mil anos letivos. Já imaginou que incrível? Não é um futuro provável, mas é um futuro desejável e ainda mais possível. Porque tudo bem, nós não precisamos dar 303 mil anos. Mas se a gente der 3 mil anos letivos, já é incrível. E aí, qual é a chave para isso? É mudar a cultura do papel do Estado. E é muito legal o que vocês estão fazendo. Porque é o Estado como articulador e facilitador. Ele é o que convoca, ele não faz. Ele é o único que pode facilitar e botar todo mundo junto. Isso já está acontecendo, por exemplo, em Portland. Eles têm todo um processo super interessante chamado Eco Districts. E o que eles fazem é juntar todas as partes. O cara que criou diz, a gente junta os queros, tenhos e possos. Então, a questão aqui é ver como é que a gente vai poder criar mecanismos de cogestão a partir de processos distribuídos em rede. É absolutamente impossível o gestor público sozinho conseguir fazer. Nem que fosse 100% de eficiência. É impossível, porque um modelo centralizado não consegue dar conta de questões distribuídas. O linear não dá conta do exponencial. Então, esse é um caminho inevitável. E aí o legal é pensar que tipo de processo para isso. Essa tendência, né, do urbanismo colaborativo, o Estado como articulador e facilitador, a maneira de simplificar tudo, sendo tornar público o público, nessa minha questão com a 8666, que não é só minha, mas é de quem acompanha o trabalho de quem trabalha com o público, era um jeito simples de resolver as coisas. Você acaba com a 8666 e põe tudo transparente. Então, o cara está dizendo que para fazer a ponte custa o valor de 5 pontes. Bom, o pessoal vai lá e diz, ops, não. E pronto. Que é assim que as outras coisas estão funcionando. Claro que pronto é uma simplificação. Mas, enfim, quanto mais o público é público, mais possível é os processos transparentes e baseados em confiança. Porque é aí que a gente realmente economiza o recurso mais precioso de todos, que é a crença e o tesão. Porque se que vocês consigam todo dia acordar de manhã aí, eu acho, sinceramente, muito admirável. Porque é muito difícil. É muito difícil. Eu não conseguiria, sério. Então, parabéns. Porque o consumidor de entusiasmo que é todo esse processo burocrático, né? E para quem trabalha com o Estado, a impressão que a gente tem é que 70% do tempo é gasto em burocracia. E isso é muito frustrante para quem tem um potencial técnico e criativo extraordinário. Bom, normas e procedimentos adequados. Esse é o nosso grande desafio. Porque a mentalidade está mudando, mas as normas e os procedimentos não acompanham. E aí fica super complicado. E a outra coisa é o indivíduo reconhecer o valor do seu tempo e usar bem. E aí nós vamos para o último, que é essa questão da métrica, porque sem essas métricas a gente não chega a lugar nenhum. E a ideia de uma economia multimoedas. Claro que PIB não é mais maneira de medir,
A questão é ver como a gente avança para o FIB, felicidade interna bruta, ou algo semelhante. Opa! Pronto. A gente trabalha com essas 4 dimensões, e aí a ideia é mapear tanto recursos nas 4 dimensões, e é o que a gente faz, mapeando os santos de casa para poder fazer o milagre. A gente chega e diz: o que tem? O que tem de conhecimento, de infraestrutura, de estruturas de gestão e de organização do coletivo? E isso aqui é uma tela do MINC. O MINC tem um curso de empreendimentos criativos que já usa essa história dos 4Ds. E queria dar para vocês um exemplo do poder da causa e da linguagem. Isso aqui é um movimento que foi feito pelos grupos, pelos coletivos colaborativos da cidade. Existe Amor em São Paulo, Baixo Centro, Fora do Eixo, etc. A prefeitura, isso foi, acho que, não lembro se o ano passado ou retrasado. Ano passado? Ia botar um telão no Anhangabaú, 20 milhões, depois ia tirar o telão, fazer uma licitação para fazer uma reforma do Anhangabaú para ele poder ser melhor usado. E eles falaram: calma, não, o problema não é de hardware, o problema é de software, porque do jeito que dá para usar bem. E para mostrar isso, eles fizeram um evento chamado Anhangabaú da Felicidade, que teve 60 shows, 6 palcos, 5 sound systems para balada, teatro, dança, grafite, etc. Cada um foi lá, olhou um pedaço do Anhangabaú e disse: legal, eu aqui vou cuidar da dança, eu aqui vou não sei o quê, eu aqui, juntando os recursos 4D. A causa compartilhada, primeiro deles. O conhecimento, criatividade, etc. A infraestrutura do Anhangabaú e de cada um, que levava o seu amplificador, levava o projetor, etc. Um modelo distribuído, não tinha o curador, ou que aprova a inscrição, ou não sei o quê, mas vamos lá, cada um faz sua parte. E fluxos não monetários. Conseguiram fazer em um mês com R$5.000. Aí, o que a gente vê, e tem já bastante mapeamento disso, é que, com fluxo de recursos não monetários, você consegue viabilizar projetos, a média é de 15% a 30% em moeda e 85% a 70% em colaboração. Olha o grau de eficiência. Impressionante. Só possível quando existe uma causa. Sem causa, você não consegue isso. E aí, além dos recursos 4D, a gente trabalha com resultados, que é conseguir gerar mais conhecimento, melhor uso da infraestrutura, etc. Um exemplo tosco: imaginar uma empresa que de vendas vai bem, 8, mas de gestão de conhecimento mal, mandou embora todos os funcionários antigos para trocar por novos mais baratos. A reputação dela está mal, -6, porque ela faz mau uso dos seus recursos naturais. Então, apesar de vendas 8, ela teria um resultado 4D -1. A gente trabalha com isso. A gente criou essa, chama matriz 4D. É um jeito muito interessante de atribuição de valor que não é aferido, ele é inferido, é por percepção. Mas ele é extremamente simples e super eficaz. Então, a gente precisa de novas métricas para medir riqueza, criar sistemas multimoedas. Agora há pouco eu soube de uma coisa genial, americana. Tinha uma questão que precisava fornecer mais cursos profissionalizantes, mas não tinha como. Aí tinha uma escola de cursos que estava devedora da prefeitura. Aí a prefeitura falou: legal, então você me paga com aquilo que você tem, curso. E eles pagaram 1,5 milhão de dívida em aula. Olha que legal. Já imaginou? Olhar lá, vamos ver tudo que está devendo. E aí fazer pagamento com recursos não monetários, como acho que está rolando com o Jockey, né? Bom, aí a gente trabalha com a ideia de que os objetivos, os recursos e os processos precisam ser nas 4 dimensões. A gente observa que, quando é assim, funciona. E as métricas não podem ser só as aferidas, porque elas não são reais. A economia informal, em geral, é mais ou menos 50%. No setor criativo, das indústrias criativas, deve ser 80%.
Então, você vai medir, quando o MEB fala do PIB da indústria criativa, é 2,5%, é 5%? É claro que não. A gente precisa trabalhar com outras formas que trabalhem com o inferido, para poder ter noções mais interessantes. Porque, senão, a gente só fica sempre no quantitativo numérico e tal. E aí, eu acho que eu paro por aqui, porque, senão, vou avançar no tempo. A gente percebeu que tem 8 comos para trabalhar com cada uma dessas dimensões, porque não adianta eu ter meus santos de casa se eu não os conheço nem comunico. Se não está conhecido e comunicado, não tem como conectar. Por exemplo, não adianta você ter recursos. Tem que conhecer, comunicar e conectar para compartilhar. Uma vez acontecido isso, eu consigo colaborar. Percebemos que colaboração só se mantém através da celebração. Olha o que funciona mais colaborativamente. Futebol, igreja, carnaval, tudo celebração. E a questão dos multimoedas é que, se não está acreditado, se não está visibilizado e acessível, você não consegue criar os fluxos. Mas, finalmente, aquilo que, na verdade, é a chave de tudo é confiança. A gente trabalha com os Cs aí, porque as palavras com C são as mais legais. Coração, confiança, coragem, concórdia, etc. E porque 2 Cs juntos fazem um coração. E, realmente, depois de décadas trabalhando com essa história toda de desenvolvimento e tal, não há técnica que resolva aonde não tem afeto, confiança, entusiasmo, desejo, não rola. É como você ter a semente mais incrível do mundo, mas num terreno que não está preparado. A gente trabalha isso com colaboratórios, que eu não vou contar como eles são, mas tem alguns, Argentina, Colômbia, Brasil e tal, que aplicam essas coisas. E a ideia, a chave, é que é possível, sim, gerar desenvolvimento a partir não do consumo, mas do cuidar. Porque todo o cuidar é o próximo mercado, entre aspas. E como tudo isso depende de uma mudança de paradigma, é importante a gente saber do potencial do exponencial. Aí eu fiz uma continha. Imagina o seguinte, saindo de uma pessoa até chegar nos 7 bilhões de habitantes do planeta. Se a cada mês a gente atrair mais um para o novo paradigma do intangível, da colaboração, da confiança, da transparência, etc., um por mês. Quanto tempo vocês imaginam que a gente levaria para chegar no 7 bi? Chuta aí, sensação, inferido. 10 anos? Menos de 3. 34 meses. É provável? Não, mas é possível. E é para isso que a gente trabalha, para poder transformar sair do campo do provável e no caminho do desejável, ampliando o possível. Então, muito obrigada e parabéns mais uma vez.